Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nesse domingo de manhã, né, para falar um pouquinho aí, fazer um vídeo aqui para falar um pouquinho do nosso Vasco. Infelizmente, a gente já falou tudo que tinha que falar, né, mas não tem como torcedor, como eu já falei para vocês que eu sou torcedor, o meu canal aqui é para um desabafo, deixar de vir aqui para falar com vocês aí, né, o que vem acontecendo no Vasco, né? Eu, por exemplo, já sabia disso tudo desde lá de trás e sempre falei, enquanto não tiver um time de futebol, não tem técnico nenhum. Vou voltar a repetir o que eu falo há muito tempo. Não tem técnico nenhum que dá jeito nesse Vasco, porra. Pode trazer o melhor técnico do mundo, mas os jogadores são tudo bagaço. E os caras que estão lá dentro, aquele Paulo Bratz, o Luiz Melo ainda continua dentro do Vasco, tá? Aquilo é tudo enganação. Ah, foi afastado, mentira. Ontem ele estava na delegação, que foi para São Paulo já, para o jogo contra o Corinthians. Ele estava junto com a delegação. Aquilo é tudo para enganar a gente, porra. E será que vocês não estão vendo que a gente está sendo enganado? Nós estamos sendo enganados, porra. A toda hora, a todo momento, a gente está sendo enganado por essas cambadas de safado que tá dentro do Vasco, porra. Que a gente já não aguenta mais, porra. Ah, Luiz Melo foi afastado. Afastado é o caceta, ele está dentro do Vasco, ele foi na delegação. Como é que um cara que assina pelo Vasco, que praticamente é o dono do Vasco, ele vai ser afastado de alguma coisa? Aquilo foi para enganar os trouxas, como já vocês foram enganados para assinar essa porra da venda do Vasco. A torcida que cantou no calabouço, porra. Vocês gostam de ser enganado, a verdade é essa, porra. Aí continua com esse Paulo Bratz que eu venho falando há muito tempo, que esse cara é fraquíssimo, porra. Que é um cara que não conhece nada de futebol, porra. Olha o monte de cabeça de baga que esse cara contratou, cara. Porra, bastava contratar. Tinha os dois goleiros, tudo bem. O Léo Jardim e o Ivan, tudo bem. Deu certo com o Léo Pelé, tudo bem. Piton, deu certo, tudo bem. O Jair ali no meio, que o Jair não vai jogar bola. Eu vejo muita gente criticando o Jair, mas o Jair não vai jogar bola enquanto ele jogar do lado de cabeça de bagre, porra. Enquanto vai jogar do lado de cabeça de bagre, esse Jair joga muito futebol, ele jogou em alto nível no Atlético Mineiro porque tinha um time de futebol. E eu já falei várias vezes, se você não tiver alguém que joga do teu lado ali, que sabe jogar, você também não vai desenvolver teu futebol, porra. E acontece isso com o Jair. Aí contratou, porra, Serginho, o cara vem lá de fora, vai jogar, vai resolver o problema. Não entra para jogar, nem acho que nem no banco tava, não sei. Aí traz aquele Paulinho, Paula, onde que esse cara jogou, porra? Onde que esse cara jogou, porra? Olha os jogadores, a qualidade que os jogadores trouxeram. Jefferson, lateral esquerdo. Michael, que trouxe e não joga. Aquele Juan Cruz, que era do Santos, trouxe e não joga. Olha o monte de merda que esses caras fizeram junto, cara. Praxedes, sei lá, vem lá do Bragantino, reserva lá do Bragantino. Ah, que o jogador jogou lá no Internacional. Foi, porra, meu irmão. Tá de sacanagem, esses caras estão de sacanagem com a torcida do Vasco e hoje qualquer cabeça de bagre chega e entra no time do Vasco, toma a camisa e joga, porra. A verdade é essa, qualquer jogador que chega no Vasco bota a camisa e joga. Já repararam isso? O outro que não tinha conhecimento nenhum do que é o Vasco, do que é o Vasco, com os jogadores, é o capitão do time, porra. Ah, porque ele teve história, porra. Aí chega dar uma faixa de capitão do time para um jogador que vem lá de fora, cara, que não conhece nada do Vasco, porra. Naquele jogo, tudo bem, o Léo não pôde jogar, desmotiva, dá até desmotivação pro jogador, cara. É brincadeira, cara. Olha um monte de cabeça. Aí vem cima com o Figueiredo de centroavante. O Figueiredo jogou em tudo que é posição, menos de centroavante, porra. Ontem no jogo. De sacanagem com a gente. Esses caras estão de sacanagem com a gente, cara. Porra, só cabeça de bagre. Paulo Henrique, Carabarral. Porra, meu irmão, estão de sacanagem com a gente. Matheus Carvalho, o Cocão.
porra, Serginho. Então afastaram os garotos. Afastaram os garotos, o Marlon Gomes, o Eric Marcos, o nosso centroavante lá da base lá. Porra, o Ian. Estão de sacanagem com a gente, cara. Estão de sacanagem com a nossa cara. Esses filhos da mãe que estão dentro do Vasco, cara. Não adianta, porra, não adianta. Eu já falei para vocês, enquanto não tiver um time de futebol, não tem nenhum técnico que vai dar certo nessa porra, cara. Não vai dar certo nessa porra. O jogador chega no Vasco, porra, aí é agrado do técnico. Ó, você vai jogar que eu conheço você, é meu amigo, entra no time do Vasco, porra. Tudo merdalha, tudo jogador merda, porra. Porra, olha só, cara. Olha só, Michael comprou, não joga. Serginho comprou, não joga. E vieram para resolver. Cocão lá do Náutico, tá aí parado aí. Aí traz o Jefferson. Porra, aonde que esse cara jogou? Jefferson, 26 anos, não jogou até agora, não vai jogar mais. Aí traz Paulinho Paula. Aonde que esse cara, o que esse cara jogou lá fora para vir pro Vasco? Aí eu reclamei da semana passada que o Figueiredo perdeu uns gols lá, que ele mira para onde está o nariz, e ontem essa porra também perdeu um gol. Gol feito dentro da área, porra. Que artilheiro que nós temos. Aí traz o tal como é que é? Aí traz aquele Sebastião Ferreira. Porra, o cara jogou 13 partidas esse ano e não fez um gol, porra. Aí essas merdas vêm pro Vasco. Essas merdas vêm pro Vasco. Que esse Paulo Brax, que eu já falei, cara, esse cara, porra, tem que sair do Vasco, esse cara não conhece nada de futebol. Agora, já é tarde? Já é tarde, porra. Já é tarde. Olha a situação que nós temos. Nós vamos jogar 22 partidas, nós vamos jogar 66 pontos, entendeu? Nós temos que ganhar aí, por baixo aí, nós temos que ganhar o quê? Vamos fazer as contas aí, 14 jogos. É isso, mais ou menos? 14 jogos? Eu não sei, cara. A gente pode fazer 14, chegar, sei lá, cara, eu nem sei mais, cara, eu já estou até perdido já, porque é triste ver a nossa situação, mais uma vez a gente tem que cair para a segunda divisão, por causa dessas porra incompetentes que estão dentro do Vasco, essa empresa safada, esse Salgado, esse Osório, essas porra que estão dentro do Vasco. E esses caras que estão vindo como candidato não fazem nada pelo Vasco, não fazem nada pelo Vasco. A vida deles é chegar em canal de YouTube e falar mentira e contar história, porra. História a gente já tá cheio, porra. Já estamos cheios de história. O vascaíno não aguenta mais, o verdadeiro vascaíno, não é aquele que ficou sambando lá com o Salgado, não, que fazia pagodinho na porta de São Januário. Aqueles são os merda, porra. Aqueles só quer saber de farra, de curtição. Não é amor ao Vasco, porra. Vai no embalo, é isso que eles vão, cara. Agora, aquele verdadeiro vascaíno, cara, que está sofrendo, como eu, como muitos vascaínos, 25 milhões de torcedor, aí vem aquela porra do Edmundo, o Vasco tem 18, 20 milhões é o caralho, Edmundo. O Vasco tem 25 a 30 milhões de torcedor, porra. Já falei isso pra vocês, que eu fico puto quando chega uma porra que se diz vascaíno dizer que o Vasco tem 18 milhões de torcedores. Vocês mesmos rebaixam, vocês mesmos desnosprezam o Vasco da Gama, porra. Vai pra merda, porra. E hoje, o Vasco, olha que situação nós estamos. Hoje, nas quartas divisão do futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, o Vasco é o pior time. É o pior time de todos 100 clubes que disputam a Série A, a Série B, a Série C e a Série D. O Vasco é o pior time, porra. Daqui a um bocado, nós vamos ser pior do que o Ibis. Se a gente já não for pior do que o Ibis, porra. Olha que vergonha que esses caras meteram a gente. Esses filha da mãe que estão dentro do Vasco, porra. É brincadeira, né, cara? Nós temos aí agora o jogo contra o Grêmio, não sabe nem onde vai ser, é tudo de organizado que... A culpa também é da torcida, porra. A culpa também é da torcida, que o Vasco está jogando sem público por causa da torcida.
porque vai lá para invadir. Tem que xingar sim, tem que protestar, sem violência, porra. Que vocês acabaram fudendo o Vasco, prejudicando o Vasco, jogando coisa em campo e querendo invadir campo. Nós estamos aí, ó, sem torcida, que a nossa torcida é a camisa 12 do nosso clube, porra. Mas esses caras que estão lá dentro, parece que queria que acontecesse isso, que eu falei para vocês, que isso iria acontecer. Eu não levaria aqueles jogos para São Januário, eu estou cansado de falar isso. E os babacas, aqueles incompetentes, aqueles cara fraquíssimos que não entendem porra nenhuma de futebol, que parece que querem botar o Vasco na segunda divisão, deixaram o jogo sem São Januário. Levava o jogo para outro lugar, para o Castelão, para Manaus, para Cariacica, para tudo que é lugar, mesmo não podia ser dentro do Vasco, porra. Nós sabíamos que aconteceu o que aconteceu. É isso aí que eu falo para vocês. Aí tu vê aí, Miranda, a solução do Vasco, Galarza dentro do Vasco, olha as contratações, olha os jogadores que nós temos dentro do Vasco. Zé Gabriel, Alex Teixeira, Galarza, e todos esses jogadores eu peguei no pé deles há muito tempo. E ainda continuo falando para vocês que o time é tão ruim, que o Gabriel Peck ainda continua sendo o melhor de todos eles aí, que são os ruins, que são fracos. É isso que eu falo para você, porra. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Tô chateado como milhões de torcedores vascaínos estão chateados com essa situação que nós temos. Vamos pegar o Grêmio, vamos pegar o Bragantino e tem um jogo atrasado do América, né? São 3 da primeira rodada que falta com esse jogo que é atrasado do América, que está faltando do América, com mais 19, 22. 22 dá para a gente fazer 66 pontos. Nós não vamos fazer 66 pontos. Nós não vamos fazer 66 pontos. Mas, pelo menos, vamos tentar sair dessa merda que nós temos, dessa situação que nós estamos. Eu acho que nós estamos aí a 6 a 7 para sair do rebaixamento. O último agora tá 5, 6 pontos de diferença da gente. Se não tiver mais, porra. Olha que situação que nós temos. Agora não temos que ganhar 1 ou 2 jogos, não. Nós temos que ganhar uma porrada de jogos para sair dessa situação e depender dos outros perderem. Que eu venho falando há muito tempo, que além de torcer para o Vasco, nós temos que torcer para os nossos adversários mais próximos. E os adversários mais próximos estão se distanciando. Olha que situação horrível. Horrível, cara. Horrível. É triste, cara. É triste mesmo. Vou voltar a falar para vocês. Não tem técnico nenhum que dá jeito nesse time do Vasco, com essa cambada de jogadores aí que veio, que não jogam porra nenhuma. Não jogam nada. Esse Paulo Brax não tem condições, eu venho falando desde lá de trás, não conhece nada de futebol. Aquele Abel, cara, o que o Abel fez dentro do Vasco? O Abel até sumiu, cara. Depois que ele falou que nós íamos ganhar tudo, que nós não íamos sofrer mais, o Abel sumiu. Eu até acreditei quando ele veio para o Vasco. Eu até acreditei, porra. Pela experiência, pelo conhecimento que ele tem no futebol. Mas é outro também que pode sumir, desaparecer, porra. Não fez nada pelo Vasco. E volto a repetir para vocês. O Luiz Melo continua dentro do Vasco, ele continua mandando, porra. Ele estava na delegação ontem, que foi para São Paulo, com o Vasco da Gama, porra. Falo para você, cara, Sebastião Ferreira, Paulinho de Paula, que jogou no Vasco, a família tá feliz, vai jogar no caceta, continua lá fora, porra, que essas porra não jogam nada, não joga nada, porra. Eu vou pegar um garoto aqui, um peladeiro aqui, vou levar lá pro Vasco, botar lá, dar a camisa para ele, que todo mundo chega agora, joga, porra. Até capitão do time, o cara chega, é capitão do time, porra. É brincadeira, cara. Brincadeira mesmo. Saudações vascaína, um bom fim de semana, se pode ser, posso falar isso para essa imensa torcida do Vasco, né? Um bom fim de semana e vamos continuar, cara, vamos continuar. Eu sei que tá difícil, muito difícil, mas vou acreditar ainda, eu vou acreditar que um milagre possa acontecer, que esse milagre também pro Vasco tá difícil pra caceta, que esses caras nem ajudam. Saudações vascaína. Um bom domingo.